Fala galera da Sitting Go Academy, conforme prometido para vocês no Instagram ontem, hoje eu vou estar fazendo a review do Big 1650 que a gente gravou no dia de ontem, dia 20 de fevereiro. Primeiramente eu trouxe para vocês aqui a tabela de pay jump, né? Então foi um torneio ali. Esse torneio ele começa às 8 da manhã. Geralmente eu entro nele por volta de 8h40. Se eu não me engano é com 60 blinds, alguma coisa assim, ou 50. E geralmente ele dá nessa faixa de 280, 300, às vezes 330, mas fica em torno de 300 jogadores, na maioria das vezes. Então é um torneio que paga bem, com field curto. E para quem joga MTT eu aconselharia colocar esse torneio na grade, porque o field dele é bem tranquilo. E é um torneio de field curto, né, onde a sua variância vai ser menor. Então, e com bom pagamento aí para as primeiras posições. Então ele começa pagando ali 25 dólares, né? Pagando 48 pessoas. E aqui a premiação garantida da mesa final é de 82 dólares, né? E vai subindo ali progressivamente, pagando 740 para a tampa e 556 pro segundo. Então, só para vocês levarem em consideração, né, esses pay jumps, eu vou deixar isso aberto caso durante o grind a gente precise dessa informação, por isso que eu vou deixar ali. E aqui, só dando uma pincelada assim do que da visão que eu tinha de cada um dos jogadores da mesa. Esse mandarim aqui na minha direita é um jogador regular, mas não muito bom. Aqui a gente tem os resultados, né? Então, tipo, é um jogador ali com poucos jogos nos últimos 2 anos. Ele joga um average ali de 16, tem 40% de ROI. Eu coloquei ele como regular médio porque basicamente ele teve um hit aqui e depois disso ele meio que ficou break-even, assim, sabe? Então, ao meu ver, como em 2.000 jogos não é um gráfico assim progressivo, por isso que eu classifiquei ele como regular médio, mas também é uma amostragem baixa, né? A gente classifica com um pouco de amostra que a gente tem, né? Esse Croc, se ele tá marcado de vermelho, é um jogador recreativo bem agressivo, bem volátil, então é um jogador que a gente deve tomar cuidado. A gente pode alargar um pouco nosso range contra ele, porque é um jogador extremamente agressivo, bem doido assim. Então aqui, deixa eu ver se a gente tem alguma informação. Aqui ele tem poucos jogos, né? O gráfico dele é bloqueado, mas dá pra gente saber que ele joga ali o average 560. O ITM dele é bem baixo. Ele tem uma finalização precoce bem alta. E no mais é isso, assim, poucos jogos por dia e tal, não tem muita informação. Esse NASA aqui também é um regular, esse azulzinho aqui, regular médio ali. Vamos dar uma olhada no gráfico dele. Ele tem 1.500 jogos, no average de 23. É a mesma coisa do outro, né? Teve um hit e depois disso o gráfico vem baixando, né? Vocês podem ver aqui que ele teve um hit ali de 22, depois foi para 23 mil e depois disso só vem baixando, baixando, baixando. Perdeu aí 7 mil seguido, né? Então é um jogador ali que provavelmente sabe jogar, mas que não tem consistência nos resultados, né? A gente pode ver pelo gráfico. O ROI é alto, claro, porque teve um hit muito grande, mas o gráfico não é esse tipo de gráfico que a gente quer ter, né? Nenhum desses aqui que estão aqui, por exemplo. Esse Liapoff aqui é Raiden, é escondido o gráfico dele. Esse Fred Keane aqui é a mesma coisa desse Crocs, é a mesma leitura que a gente tinha, só que esse cara aqui parecia ser um pouco mais tight, assim. Esse aqui, esse Crocs, parecia ser um pouco mais doido, assim. Ludaslow é um regular, também é um jogador regular. Cadê? Eu classifiquei ele como reg fraco por conta do gráfico aqui, né? Que não tem consistência nenhuma, não teve hit nenhum, basicamente. Tem uns hits ali, mas é um gráfico bem, tipo, bem anormal, assim, né?
a consistência do gráfico. Joga um average mais alto ali de todos, né? 26,92, tem 8% só de lucro, de ROI. A finalização precoce é um pouco alta também. Pegou uma downswing gigantesca ali de 10 mil dólares. Que mais? Vamos voltar lá, cadê aqui? Esse ESS aí é um regular também que eu marquei como fraco, porque ele é negativo, né? Em 1.500 jogos ele no ABI 25 ele tem menos 4 mil dólares, então eu marquei como regular perdedor na realidade, não é regular fraco. Regular perdedor. E esse Louis Graham tá marcado como fish agressivo, dá pra ver aqui pela amostra, né? 29/25, 11 tribet, então é um jogador bem agressivo. Depois eu troquei a cor dele pro vermelho, conforme eu fui vendo alguns showdowns dele. E aqui no gráfico a gente pode ver que, cadê? A amostra também é bem baixa, né? A finalização precoce dele é a maior de todas. Então com isso a gente já tira uma boa ideia de quem que é o jogador, né? No mais seria isso. Acho que a gente estava numa posição assim ok. Eu vou dar um play aqui pra gente ver os stacks. A gente chegou no FT 2/9, mas os stacks assim bem parecidos, não tem ninguém short. A média ali tá em 30, 40 blinds mais ou menos. Então é uma FT bem deep stack, né? E agora a gente vai soltar FT e vamos comentar as mãos que a gente jogar, né? Eu vou ver se tem como... Acho que aqui nesse replay não tem como adiantar, né? Então a gente vai ver as mãos a princípio em velocidade real. Deixa eu ver se tem alguma configuração. Aqui, nice. Vou aumentar aqui. Vou aumentando até a gente ver que fique bom, assim. Vocês vão ver que ao longo da FT eu tive que me adaptar um pouco, porque estava bem doido assim a FT. Então a gente teve que se adaptar por conta do ICM e tudo mais, jogar tight mesmo, deixar os caras se matarem. A gente chegou bem deep na FT. Espero que o barulho esteja bom, eu dei uma diminuída no som do... do barulho da TV, né? Para não atrapalhar esses barulhos do PokerStars. Vou adiantar mais um pouco e a gente vai focar mesmo nas nossas mãos, né? Botar aqui em 4x, vamos ver se fica muito alto, muito rápido. Vou deixar em 4x mesmo e a gente vai parando nas mãos que a gente vai jogando, né? Esse 6-6 aqui é um open padrão, tranquilo. Eu até trouxe aqui abri o GTO também. Aqui a gente é o TG mais 1, né? A gente tá ali na faixa 2,50 blinds, é mais ou menos isso aqui mesmo. Então esse aqui seria o nosso range de open. Vocês podem ver que nessa faixa de stack, mesmo assim deep, o 6-6 não é 100% open, né? Claro que aqui vai diferenciar um pouco, né? Os stacks não tá perfeitamente igual. Mas é mais ou menos nessa faixa de 50, de ter alguns com 30, com 60 eu acho que não tem ninguém. Tem o small lá com 60, beleza. E é basicamente isso, né? Não tem como a gente colocar manualmente, pelo menos eu não sei como é que faz isso, caso tenha, colocar manualmente o stack de cada jogador. Mas então aqui a gente pode ver, né, pela primeira mão, esse aqui seria o nosso range de open de UTG mais 1. Então pode ver que a gente folda aqui o Vala 9 e o Dama 9, que tende a ser opens bem padrões assim, por PV, né? Dama Vala, colando 10 off, bem fold. Acho que essas mãos provavelmente eu foldaria. O Rei Vala e o 6-6 ali a gente vai abrir com frequência, né? Mais as Broadway Suiteds a gente abre todas, os Ases Suiteds. Tem umas frequências ali dos reis, né? Mas a gente acha que pode alocar tudo aqui no Rei 8. E abrir tipo Rei 8 Suited mais, 10-9 Suited e 6-6 mais, além das Broadways. Então é um range aí de 15%, né?
E a gente abriu, tomamos flat do, do cutoff e do big e bateu esse flop. A maioria das jogadas eu acho que não vai ter aqui, né? Por conta do... E aqui a size pode ser 2x mesmo, não tem por que ser maior. A gente tomou flat do cutoff, né? E esse deveria ser o range dele, mas a gente sabe que aqui, né, deveria ser o range do cutoff, mas a gente sabe na prática vai ser bem diferente isso aqui. E o big deu call também. A maioria das situações não vai ter aqui no GTO Wizard, porque difere muito, né, a forma GTO de jogar e a forma com que o field joga, né. Então vamos deixar esse aqui. Digamos que foi só aqui um raise de UTG e um call de cutoff. Basicamente não tem pós-flop, mas vamos seguir. Aqui na hora acho que eu CBT essa mão, porque a gente tem toda a vantagem, né? O meu primeiro pensamento foi que a gente tem toda a vantagem de range e de nuts nesse flop, rei high. A gente vai ter todos as e rei, as as rei rei que esses caras não tem. As mãos mais fortes do range deles vai ser ali rei 9, rei dama e as trincas, né? Então a gente tem bastante vantagem de range de nuts, por isso que eu fui para uma c-bet ali de 1/4. Mas olhando assim novamente a mão, eu preferia jogar de check, principalmente por aquilo que eu falei no início do vídeo em relação a esses dois caras marcados de vermelho, que são jogadores mais agressivos, né? E Tani rodou check check. E River eu acho que é ok a gente fazer uma blocking bet, porque quando a gente faz a blocking bet aqui, a gente vai escolher a size, né? Claro que se ele der raise é outra situação, mas a gente está escolhendo a size do River. E eu acho que fazendo uma blocking bet a gente vai conseguir eliminar o call do 5. O 9 provavelmente não vai dar raise na gente. E caso a gente checasse o 9, ele poderia ir para uma size de 40, 50% do pote, mais ou menos. E os reis fracos dele poderiam ir para uma size de meio pote ou maior. Os reis fracos provavelmente não vão dar raise, né, numa size de blocking bet ali. Ele vai dar raise com os dois pares, né, rei 9, rei 5, que ele possa ter, e o rei dama e talvez o rei vala. Então tem jogador que nem daria raise com o rei vala. Então acho que é interessante a blocking bet, e também a gente protege um pouco contra os blefs que iriam com uma size muito alta, né, como dama 10, dama vala, vala 10, esse tipo de mão que não acertou nada, que provavelmente se a gente der check ele vai pro blefe com uma size alta, muito provavelmente, com essas mãos. Então eu gosto de uma blocking bet, algo ali em torno de 20%. Ele tinha dama 9 suited, acho que foi bem tranquilo assim o pós-flop. Eu curto a blocking bet, então a gente perdeu o mínimo ali contra o segundo par. E mais importante de tudo, que a gente conseguiu realizar nossa equity, né? Aqui na mão seguinte teve um spot com bastante ação. As contra As e Rei. Aquele As e Rei ali não gosto da forma como o cara jogou. Acho que ele jogou bem pra frente. Principalmente depois de... Vou dar uma voltadinha só pra dar uma comentada. Aqui foi raise tribet e o cara deu clique de 12 blinds ali. Eu acho que não tem... eu acho que não tem muito incentivo aqui do cara querer dar outra, tá ligado? Os caras estão jogando 35 blinds deep. Pelo menos na minha visão aqui não faz sentido nenhum ele dar outra. Então chova, né? Se tu quer dar outra, eu acho que é melhor chovar. Porque se o cara chovar, tu não vai foldar, né? Tu vai dar um clique ali de 18 pra foldar pra 35.
34, 35 blinds, então não faz muito sentido. Ainda mais que ele vai jogar em posição, então, tipo, paga os 7 blinds aqui para jogar em posição e continua ali com 40 blinds para trás. Eu não gosto muito dessa volta dele, dessa 5 bet. Daí na mão seguinte a gente tem vala 6. Acredito que seja uma defesa bem tranquila de Big Blind. Principalmente contra cutoff, né? A gente flopou 2 pares, né? Par de cima e par de baixo. O jogador do cutoff jogou de uma C-bet alta, de 50%. Geralmente nesse flop a gente vai querer C-betar mais alto mesmo, porque o Big Blind vai ter bastante broca, 2 pontas, esse tipo de coisa, né? Então, mas pelo stack dele eu acho que eu iria mais uma C-bet alta com a parte de valor do meu range e com a parte de blefe faria uma size menor mesmo para gastar menos, né? Então ele foi ali com 15 blinds com uma size de 20% do stack dele, basicamente, né? Uma size de C-bet. O turn é um 9, a gente joga de check de novo. Eu acho que a gente não tem muito motivo para jogar check raise flop. E turn não tem também motivo para liderar. Porque jogando check raise e flop, a gente basicamente vai expulsar os blefs dele, né? E vai deixar ele continuando na mão com range mais forte. Então a gente quer deixar os blefs dele. A gente viu ele na mão anterior, que é um jogador capaz de 5-betar e dar call com Ice Re-Off no FT, num pot de 70 blinds. Então a gente quer deixar as mãos fracas no range dele, para ele continuar blefando essas mãos. E aqui nesse 9, que completa bastante sequência, ele vai ter bastante rei dama no range. Vai ter vala 10, vala 9, enfim, 9-9, 10-10. Então ele tem uma vantagem bem boa de range de nuts. Então a gente jogou só de check mesmo e o jogador optou pelo shove lá. Eu não vejo por que foldar essa mão. Levando em consideração o nosso stack, o showdown que a gente viu anterior e tudo mais. Eu acho que 2 pares aqui contra o cutoff nessa textura é forte o suficiente pra gente descer. A gente acabou dando call e ele tinha 2 pontas no turn. Então é uma mão que a size de C-bet dele não foi muito, tipo, eu não faria essa size com essa mão no flop. Faria uma size ali de 1/3, 25% ou até menos. Daí no turn abriu as 2 pontas, eu acho ok o shove dele. Ele faz foldar bastante coisa. O 10, o 6, alguns valetes fracos que eu vou ter, tipo vala 4, vala 3 suited, esse tipo de mão. Ele vai conseguir fazer foldar. Mas aqui 2 pares eu acredito que não tenha como. Aqui eu pisquei e perdi a mão. Um 6-10 versus um raise lá do TG, só foldar mesmo. Teve uma click tribet ali do cara. Esse cara da minha esquerda é bem doidão também. A Isivala aqui do cutoff sendo empatado ali com o chip leader da mesa, basicamente. É um open bem tranquilo. A gente vai abrir todos os ases suited, um Ice 7 e Ice 5, mais assim, dá pra abrir. Essa mão eu fiquei bem em dúvida na hora se a gente seria um bom flat versus o TG. Eu vou ver se eu consigo rodar essa mão no... Esse aqui eu não sei como é que mexe. Vamos ver se a gente consegue ver essa mão. Aqui é Final Table, a gente já tá em 8, né? Que o cara foi eliminado. Então o TG é o chip leader abrindo com 70 e a gente tá no hijack com 60. O TG 70, hijack 60, né? Vamos pegar esse aqui, que é o mais próximo. Então o TG abriu o raise e aqui a gente está no hijack. Esse seria o nosso range, né, de flat.
e de tribet. Pode ver que a gente tem bem pouca tribet quanto o chip líder da mesa, né? 68, 72. Aqui o chip líder seria o outro cara, mas enfim. A gente tem bem pouco flat, então 2-2-3-3 puro fold ali, 4-4-5-5 também. Eu acho que eu começaria a pensar assim mais no 6-6, né, pra gente fletar, que vai ter uma jogabilidade melhor contra os ases e cartas baixas, né, as 5 menos ali do range dele, que ele vai ter, então o 6-6 tem uma jogabilidade melhor pós-flop. Mas o 3-3 ali bem fold mesmo. Vala 9, rei 10. Acho que esse 10 e 9 não tem por que a gente querer abrir. Ainda mais numa mesa com 3 jogadores bem agressivos. Já tava vendo ali na calculadora quanto é que ia render a cravada. 700 e pouco ali vezes 4,90. Acabamos atraindo a cravada. Felizmente. Vamos ver essa parada aqui. A gente é o segundo em ficha, a gente tá em 8. E 60 blinds versus o small. Big com 60 versus um limp de 40 do small. Não tem também? Vamos botar esse aqui que a gente cobre ele. Call. Aqui é fold, né? Primeiro. Call do small. Então 10 e 7 off. A gente pode jogar de raise ali com boa frequência, né? A gente vai querer punir bastante os limps dele com essas mãos offs. E podem ver que as mãos suited aqui da meiuca vão querer sempre jogar de check, né? Porque tem maior realização de equity pós-flop. Não tem muito por que a gente punir essas mãos. Vai querer punir mais o topo mesmo, né? E pode ver que todas as mãos off aqui, a maioria delas tá punindo, né? E a gente vai querer também dar uns checks com os ases fracos off. Para deixar o nosso range forte, né? Quando a gente der check e não ter sua mão fraca. Esse check de rei dama aqui, check behind rei vala, rei 10, eu acho bem interessante. Para deixar dominar bastante o range dele, né? Então essa mão a gente pode tanto jogar de raise quanto de check. Eu optei pelo check, eu acho. Check. Não tem nada de pós-flop por ICM, né? ICM pós-flop. Mas ali eu acredito que a gente já possa foldar no flop com a broca seca, sem backdoor de paus, nada. Se tivesse alguma carta de paus, provavelmente daria call. Mas só com a broca seca ali eu acho que a gente já pode desligar a mão. Aqui esse 6 e 5 versus hijack. É uma mão que eu fiquei um pouco em dúvida na hora. Vamos ver se a gente acha um spot parecido aqui no GTO. O hijack abrindo ali com 40 blinds, né? E a gente com 60 no cutoff. 8 left. Hijack 40, 60. 40, 60. Então, o hijack abrindo.
esse aqui seria o range de flat do cutoff. Tem um percentual de flat ali com 5,4, 6,5, mas é uma frequência bem baixa. Nosso range de flat vai ser bem forte assim mesmo, né? A gente não vai querer estar jogando muito pós-flop ali, principalmente de flat. E a maior parte das mãos que a gente vai jogar de raise, né? Pode ver que a gente tem uma tribet de 10% e um flat de 7,5%, né? Então, não condeno o flat aqui de 6,5, acho que é bem tranquilo, mas o fold também é justo. Esse dama 10 a gente pode abrir. A gente vai querer priorizar as blockers, né? Quando a gente vai escolher uma mão para dar raise. E o dama 10 cumpre bastante esse papel. Aqui nesse flop, eu acho que é tanto ok o check como a c-bet bem baixo ali, em torno de 25%. Para proteger a nossa mão contra algumas coisas. E contra esses dois caras que são bem agressivos, eu prefiro jogar de uma c-bet baixa pra gente controlar o pot e o tamanho da aposta. A gente foi pra uma c-bet de 25%, tomamos um call dos dois. E aqui no turn eu não vejo muito motivo pra gente continuar apostando. A gente tem uma mão boa, mas o range dos outros dois jogadores também é forte, né? O small blind lá, na verdade é small blind, né? Ele não vai ter muito dois pares, né? Acho que não deveria ter muito dois pares no range dele. Ele vai ter algumas trincas, mas talvez as trincas joguem de check raise e flop, né? Pra proteger a mão contra dois. Então foi ser bet call. Provavelmente as trincas jogariam de check raise para extrair o máximo dos draws e proteger a mão. Então não coloco muito trinca. Ele pode ter rei 10 e ás 10. O ás 10 talvez não muito, porque iria mais pro squeeze, né? Mas o rei 10 ele vai ter bastante. E o rapaz da esquerda aqui pode ter os draws, pode ter também o rei 10 e o ás 10. Enfim, no turn eu acho que não tem muito incentivo de a gente continuar colocando ficha no pot. A gente quer realizar nossa equidade com o pot mais baixo possível, né? Com a mão como essa. Aqui, turn versus esse perfil de jogador com bastante draw aberto, eu acho que a nossa mão ainda é call. Provavelmente uma size maior ali de 2/3 ou mais a gente foldaria esse dama 10. A gente continuaria ali provavelmente com o rei 10 e o ás 10 e as mãos mais fortes, e esse dama 10 ali que tá bem no meio a gente foldaria. Daí ele fez meio pote, a gente call. O river completou algumas coisas ali, né? As brocas principalmente, missou os draws. Ele foi pro check, ele tinha vala-vala, que eu, que eu fiquei bem surpreso com a mão dele, né? Por ter esse tipo de mão jogando de flat ali. É legal o flat, fletar vala-vala numa situação como essa, né? Uma mão que tu quer atolar pré-flop, né? Estando os dois deep stack. Mas versus jogador recreativo, eles tendem a acelerar, né, essas mãos de valor. Esse 10 e 5 a gente não defenderia, mesmo se chegasse em gap. Esse 9-8 suited, acho que teve tribet. Senão a gente poderia jogar de flat, bem tranquilo. Tribet eu não gosto muito versus esse perfil de jogador. Preferível jogar um pot menor, principalmente fora de posição.
Esse Ace 9 off aqui é um raise bem tranquilo. Raise fold, né? Dama 4 fold. Vala 8, se a mesa tivesse passiva, assim, tivesse mais tranquila, seria um raise ok, eu acho, de UTG. Uma mesa mais soft, assim, né, vamos dizer. Mas nessa configuração bem fold. Rei 8 ali sem backdoor de nada, só check fold mesmo. Dez 7 aqui não tem o que a gente fazer, versus raise do TG. Esse jogador da minha canhota, eu acho que jogou 80% das mãos no FT. Eu vou dar adiantada aqui por conta do break, né? De 5 minutos. Vala 9 de low jack ali, bem ok. Raise fold, né? Ah, essa mão aqui que fez eu trocar a tag dele, né? Ele deu flat call no shove lá de 15 blinds com dama 10 off, então, tipo, dá pra ver que é um jogador totalmente recreativo, né? Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho no vídeo e já voltamos. Então ali por aquele showdown a gente pode ver que é um jogador extremamente imprevisível, né? Que ele dá call e call no shove com dama 10 off, fleta vala-vala, então não dá muito pra gente saber o que ele tá fazendo. Mas então sempre é importante vocês prestarem atenção nos showdowns, né? E anotar o máximo possível. Versus esse cara eu não defenderia, olhando assim o review eu não defenderia esse 6 e 5, principalmente versus 3x de UTG. Versus mini raise ali seria um call mais tranquilo, mas versus 3x eu acho que a gente não vai ter muito incentivo nessa faixa de stack ainda, né? Esse Vala 4 é bem fold, não tem por que a gente abrir, principalmente ali sendo coberto pelo botão, né? Que é um jogador que joga bastante mão. O Wise 5 é a mesma coisa. Depois daquela mão do Dama 10 ali que ele fletou e deu call, foi quando eu comecei a fechar um pouco meu range, né? Principalmente de raise, porque o cara tava fletando tudo ali, então, tipo, essas mãos que seriam raises bons, porque na teoria, porque o range de flat dele deveria ser bem tight, né? Então, quando tem um jogador que está fletando muito mais do que deveria, então esses raises se tornam ruins, né? Porque a gente vai jogar um post-flop fora de posição ali com um stack médio ali de 25 blinds. Então, por isso que são duas mãos ali que daria pra gente abrir e eu optei pelo fold por conta disso, da dinâmica que estava na mesa. Outra coisa bem importante também é vocês saberem se adaptar, né, à dinâmica da mesa, ao ritmo da mesa, isso é bem importante. Cara, bem agressivo. Essa mão também foi muito doida,
cara abriu ali com do low jack com 17 blinds, o cara foi pro rei steel ali, 17 blinds efetivos. Small versus low jack com rei vala off. E deu a bad. Pay jump pra nós. 7-4 ali, acho que não tem muito incentivo pra gente querer defender numa situação dessa com bastante CM envolvido. 7-6 eu acredito que seria a borda. Esse 6-9 na hora eu fiquei bem em dúvida, mas pelo motivo que eu falei lá no início do vídeo de terem jogadores bem agressivos na mesa, eu acho que eu optaria mais pelo fold mesmo do que pelo call. O range dele lá não vai ser tão light assim. Ele é um jogador que joga bastante mão, mas tem bem pouca tribet, 3% só. Então ainda tem esse doido aqui para falar, que claro que o range dele vai ser bem fraco, né? Mas eu acho que o Wise 9 seria meio que borda para fold, assim, do nosso range de call. A gente tem 20 blinds ali, mas ainda tem bastante jogo, né? Acho que não tem por que pegar um spot assim com um EV tão baixo. Ainda mais levando em consideração os jogadores da mesa, a nossa vantagem sobre eles. Então, tipo, acho que não tem por que a gente se envolver naquela mão ali. Esse Ice 2 daria para abrir em algumas situações, mas nessa dinâmica a gente optou pelo fold. Tem 3 jogadores ali com o mesmo stack, né? Então eu acho que a gente vai querer jogar bem tight mesmo. Teria que rodar aquela mão no HRC do Wise 9. Eu até vou voltar aqui. A gente tá no minuto 42. Eu vou separar essa mão para rodar depois. Vou dar um print aqui. Eu tenho os pay jump certinho ali, então depois eu vou rodar essa mão no HRC. Eu acredito que seja fold, mas depois eu posto lá no Instagram. Para quem ainda não segue a gente no Instagram, SNG Academy, nosso Instagram. Então vamos salvar aqui para depois rodar. E daí depois eu posto lá o resultado no Instagram para vocês. Tava no minuto 42. Acho que era isso, né? 9-9 aqui open, né? Bem tranquilo. Acho que não tem por que a gente jogar de chove. Numa mesa como essa. Principalmente o cara ali fletando um range bem wide, né? Então a gente foi pra uma C-bet alta nesse flop. Olhando novamente, eu não gosto. Quanto mais alta for a nossa size, mais forte vai ser o range que ele continua. Então a gente não quer muito isso com esse stack fora de posição. Numa FT grande, né? Pagando bem ali pro primeiro. Olhando novamente, eu acho que eu iria pra uma size de 1/3. No turn eu já me arrependi da size. Mas o flop foi bom pra nossa mão, claro. Contra esse cara eu não gosto muito também da blocking bet river. Eu iria mais pro check, eu acho, pensar em dar um hero call nele, né? A gente tem uma mão bem boa pra herolar ele, bloqueando as sequências, bloqueando os flushes. Vai ter um monte de trash lá no range que ele continua flop. Daí a gente acabou tendo que foldar, né? Quando ele joga de chove. Não gostei dessa mão com a forma que ela foi jogada. Eu jogaria diferente. E a gente ficou bem short depois dessa mão. Mas sem se desesperar, né? Quem vem do sitting roll ali tá acostumado com isso.
pilotar os stacks shorts. Aqui as 10 off versus um jogador ali que também é bem agro, acho que é um Rei Steel bem standard. Não tem muito o que... Ele deu raise call ali de rei 8, né? Quando ele abre não tem muito como foldar para 8 blinds. Na real acho que tem ainda, né? Porque ele tá abrindo... Ele abriu 2 e a gente chovou 6, né? Não tem fold. É que o resto dos blinds é do big ali, dos antes. Então... Não tem como foldar, eu acho. Acho que acabou acertando o Aizão no river. Esse 9-9 foi uma loucura. Na hora eu não sabia o que fazer. Se a gente chovava, se a gente... Esse cara, ele começou a FT agressivando bastante, né? Que ele era o chip leader. Mas depois ele ficou bem tight. Então... Isso foi o motivo maior da minha dúvida. Porque contra os dois jogadores de vermelho ali de baixo, o Crocs e o Luiz Graham ali, eu chovaria sempre. Versus chove aqui do Mandarim ou Hazel Chove eu chovaria também, mas versus esse vilão específico eu fiquei com bastante dúvida na hora. Eu optei pelo flat. Eu não gosto muito, eu acho, do flat. Talvez uma tribet small, tipo fazer uns 4 blinds meio, alguma coisa assim, seria mais interessante do que o flat. Se bem que também o nosso range de flat aí tende a ser bem forte, né? Então ele deveria frear um pouco a ação lá com as mãos vulneráveis e os bleffs dele, porque a gente não vai estar fletando qualquer coisa. Ele jogou de uma c-bet bem baixa, o que já foi um alerta assim pra mim no flop. Ele c-betou ali 20%. Eu acho que a gente pode atacar esse range dele de c-bet de 20%. Eu não faço a menor ideia dessa mão, teoricamente, a forma que ela deveria ser jogada. A gente foi para um clique ali para botar pressão nos rei 10, rei vala, na dama que ele possa ter. Nosso range percebido tende a ser bem forte. Daí bateu o rei. Eu não gosto muito do chove. Acho que no turn, pensando novamente assim, eu iria mais também para uma size small do que o chove. A gente tá blefando, né? Então acho que não tem por que a gente chovar. Eu acho que não vai ter muita diferença no range que paga o nosso chove pro range que folda pra uma size, pra uma bet de size. Eu acho que uma size small ele vai foldar a dama, vai foldar alguns ases fracos. Talvez o as não fold, né? Mas a dama ele folda, ele pode ainda foldar 10-10 vala-vala que ele possa ter. Que mais 8-8 talvez ainda tenha, não sei. Mas então a gente quer atacar a parte do range dele que não é o topo, né? Eu acho que a size small ali cumpre bem esse papel. Ele tancou um pouco ali e foldou. Foi uma mão bem importante pra gente conseguir voltar pro game. Esse vala 9 a gente poderia abrir em algumas situações, mas novamente por conta do perfil dos jogadores à esquerda ali eu prefiro o fold. Essa mão do 9-9 aí foi crucial. Os dois 9-9s, né, interessante, foram bem importantes pro game. Esse vala 9 eu gosto do fold. Nessa dinâmica de FT, mesma coisa das outras mãos. A gente vai querer jogar um range mais tight e deixar esses caras se matarem. A mesa estava bem agressiva. A gente jogou de limp, eu acho ok. A gente não vai ter muita fold equity sobre esse cara, então eu acho ok a gente jogar de limp com alguns ases. Turn só desligar mesmo. Versus a size que ele fez ali alta, eu acho que não tem por que a gente continuar, só com Ice High. Essa mão eu fiquei em dúvida também, mas eu acho que dá pra abrir. Eu fiquei mais em dúvida por conta do Big Blind, né, que tava bem short.
Mas olhando novamente, eu acho que eu prefiro abrir essa mão do que, tipo, abrir uns Ice 5 off, Vala 9 off, Vala 10 off, esse tipo de mão. Vai ter uma jogabilidade bem melhor ali pós-flop. Dama 6 fold. Dama 7 aqui fold. Dama 7 fold. O 10-10 agora com 15 blinds ali. Eu já gosto mais de jogar de chove do que de raise. Principalmente por conta do cutoff aqui, né? Fletando uma gama muito grande de mãos. Vala 10 fold. Em algumas situações de FT a gente poderia abrir. Ali dobrou o short. Vala 6 fold. Essa mão foi interessante. Agora tendo um cara ali com 6 blinds, essas mãos não pareadas, eu acho melhor a gente jogar de raise do que de chove. A gente cair antes do cara ali vai ser um desastre, então a gente vai querer evitar colocar todas as fichas no pote, né? Então é um raise bem standard. Nesse flop bem molhado, assim, eu optei pelo check. Principalmente por conta também daquela mão do 9-9 que eu joguei contra esse cara em posição, que ele colocou bastante pressão. Foi mais um motivo assim de querer querer fazer o dar check nessa mão. Quando a gente acerta o segundo par ali, mas completando o flush draw, eu acho que não tem muito motivo pra gente querer apostar. Eu acho que é uma mão que vai jogar melhor de check call do que de bet. Deixar ele blefar lá as mãos aleatórias que ele possa ter. Daí no river bateu uma blank e ele chovou. Eu acho que a nossa mão é muito forte pra gente foldar, a gente tá no topo do nosso range, né? Ele vai ter bastante valete X aí, alguma mão com uma carta de copas, coisas aleatórias também, né? Que ele possa ter, levando em consideração os showdowns que a gente viu dele. Então acho que é um call bem tranquilo, assim. Caso tenha acertado o flush sequência, parabéns, né? Ele tinha 3-3. Acho que não é ruim a jogada, mas talvez ele pudesse betar flop, turn e encaixar size pra chovar river. Eu acho que caso ele vá blefar essa mão seria uma linha melhor, assim, do que optar por bet turn e bet river. Mas também a gente tava no topo, né? Com certeza eu acho que ele faz foldar um rei vala, um rei 9 que eu possa ter. Um Ice Dama ele faz foldar provavelmente, vala vala. Esse tipo de mão que pode jogar de check call, né? Então não é das piores jogadas. O Ice Dama ele passou. Deu uma ventadinha pra nós daí. Outro Ice Dama. O Big deu call ali, né? Bem short. Daí o jogador que a gente falou que é bem agressivo saiu de lead ali meio pote. O Big chovou.
Eu acho que a gente não deveria foldar essa mão. O lead dele lá não representa muita coisa. Vai ter algumas mãos que ainda estão atrás da gente. Vai ter os draws. Vão ter mãos que a gente ainda tem uma boa equidade contra, né? Querendo ou não, a gente tem ali uma over e a broca, né? E tem duas overs do segundo par. Então acho que é um call ok. E levando em consideração também que a gente pode eliminar esse cara, né? E conseguir um pay jump aí. Se a gente estivesse com um stack mais curto, eu acho que eu gostaria mais do fold. Mas aí com 30 blinds eu acho que é bem ok o call. Turn não tem muito por que a gente apostar. Ainda mais tem um jogador em all-in que ele concorre ao pote todo, né? Então não faz nenhum sentido a gente blefar esse turn. E o river a gente completou a sequência. Aqui eu errei essa mão. A gente deveria ter dado raise nesse cara. Principalmente ele pelo showdowns que ele deu até o momento. Então, tipo, um jogador que joga dessa forma, que é um recreativo ali agressivo, vai ser muito difícil ele ter blocking bet com topo, assim, pra te voltar quando você dá raise. Então, levando em consideração o ICM ali, eu não queria reabrir a ação num flop ali que tem, num board que tem flush draw e tudo mais, que seriam as únicas mãos que a gente tá perdendo, né? Mas olhando novamente assim, eu acho que a gente poderia ter dado um raise nele. Ele não ia pagar, né? Teria ali o terceiro par só. E o outro cara tinha o quê? Ele não mostrou. Talvez apareça no replay. Ele tinha vala 10. Acho que é ok o call dele, né? Segundo par e broca com aquele stack. Vindo uma donkey bet ainda de um jogador ali bem agressivo. Call bem ok. 6 e 4 eu gosto do limp. Check call flop é ok, né? A gente tem dois backdoors. Tem a over do ice. E acho que o turn ele versus a size dele de 60% é só desligar mesmo. Se tivesse aberto alguma coisa, né? Flush draw ou sequência, alguma coisa assim, a gente continuaria, mesmo contra a size alta. Ele acabou eliminando o cara ali, né? Que o cara tinha uma mão bem forte, né? Mas ele acabou acertando o Nuts contra Semi-Nuts. Vamos ver de novo essa mão. Foi uma mão bem interessante. Cadê? Aqui, vou deixar em 2x e voltar um pouco. Aí ele jogou de limp com As-10 suited, então é uma jogada bem... As-10 off, eu acho. Ele jogou de limp, bem estranho, né? Chip leader da mesa limpando. O cara lá tinha dama 8 de ouros, foi check. Aí turn ele tem que uma size alta mesmo, ainda mais contra um recreativo ali. Call, daí no river engatou, né? Jogou bem o cara lá, jogou de check pra deixar ele blefar, né? Algumas coisas. Ele tem um semi-nuts na mão. E o cara tinha um As-10. Não, ele foi de bet. Não, ele foi de chove. Achei que tinha sido 6 blinds. Ele foi de chove e o cara tancou bastante lá e pagou. Acho que não tem muito escape essa mão. Ele perde por uma mão só, né? E os ases provavelmente não deveriam jogar dessa forma de limp, né? Então acho que o call lá é bem justo.
aumentar de novo aqui a reprodução. Essa mão ali foi bem doida também. É outra mão que a gente precisaria fazer note, né? Acho que eu não fiz, mas é bem importante fazer note. O cara abriu, o cara deu clique, raise. Daí você betou meio pote. Lá foi de call. Betou ali 20% turn. Call. River check. O cara chovou. O cara lá tinha rei dama e o cara aqui com dama 8 off. Conseguiu um split ainda. O rival ali já é bem ok, né? O nosso raise. Agora a gente já tem um stack bem confortável. E aqui foi raise, chove, call. Aqui bem padrão, né? Easy rei, vala, vala. Conseguimos mais um pay jump. Diminuir um pouco aqui o playback. 7-8 eu gosto do limp. A gente não acertou nenhuma mão ali do small blind contra ele. 8-2 off eu acho que não tem por que a gente defender. 4-6 a gente pode jogar de limp. Ele não puniu nenhuma mão até o momento, né? Então a gente pode continuar se aproveitando do limp. E deixar pra jogar mesmo quando a gente... Deixar pra colocar ficha quando a gente acertar mesmo. Jogar bem, de forma bem passiva contra esse tipo de jogador, que é bem volátil. Aqui a gente acertou... Abriu uma 2 pontas pra gente ali, né? Flop foi check-check. Eu curto uma size mais alta mesmo. O river dobrou 5 e a gente acredita que tem que blefar. Vai ter bastante 6x lá no range dele, 8x. 10x pode ter também, que são mãos que... 10x eu acho que nem tanto, que ele vai mais pra bet flop. Mas vai ter 6x e 8x no range dele, que a gente tá perdendo, né? Dos 8x a gente tá perdendo, e dos 6x a gente tá perdendo pra alguns. Então acho que a gente tem que blefar. E a size ali eu gostei da size, eu acho que não precisa ser muito mais do que isso. Ele acabou foldando. Então eu gosto da size ali. Eu acho que a gente gastou o mínimo pra fazer ele foldar, não precisa ser muito mais do que isso. Contra esse perfil de vilão. Mais vala raise. Aqui o cara saiu de donk também, de 60% ali. Eu acho que não tem por que a gente foldar essa mão, 2 pontas, né? E 2 overs. E também não teria muito por que a gente dar raise contra esse cara. Porque se ele show, a gente teria que foldar uma mão bem forte aí. Então eu acho que só o call é a melhor linha. No turn a gente acertou a sequência. Aqui eu acho que a gente pode tanto dar call para deixar os bluffs lá no range dele, ou pode ir pro raise baixo, fazer tipo uns 12 blinds para poder chovar river. Mas olhando assim eu prefiro jogar só de call mesmo. Deixar ele se atolar. No river versus essa size, principalmente tendo showdown daquela outra mão, né, que a gente acertou a broca no river, e ele fez uma size assim com o terceiro par. A gente tem que dar raise, é obrigatório. Com certeza ele não vai fazer essa size com rei vala ou com qualquer valete que seja Euronuts. Só que a gente tem que pensar num raise que ele pague aí com 2 pares ou com a dama, que ele pague com raise mais fraco, né? Com range mais fraco. A gente foi ali para um pouco menos de 3x, 2.9 ali. Eu acho que é uma size bem boa. Ele não pagaria, o range dele é bem fraco, então ele não pagaria river, não pagaria o chove. Ele não pagaria um chove no river, uma size de 4x, por exemplo, acredito. Que com range fraco ele possa ter ali. E acho que ele... Não, ele foldou. Acabou foldando ali.
5-9 dá pra gente defender, cobrindo ali o botão. Ele foi pra uma c-bet ali de 1/3. Eu optei pelo click raise. Eu acho que ele não vai acertar tanto esse flop. E a gente tem uma mão bem interessante aí. A gente tem 3 cartas pro straight e 3 pro flush. Tem os 2 backdoors. Tem a over do 9, caso ele tenha um 8. Tem 2 overs do segundo par também. Então é uma mão bem interessante para jogar check raise. Olhando novamente, eu acho que poderia ser um pouco maior. Fazer tipo uns 4,5, algumas coisas assim, para colocar uma pressão maior no range dele. Turn a gente acertou 9. Essa mão acho que eu errei. A gente teria que ter atolado aqui já. Ou ter jogado de shove, que eu acho que seria o mais correto. Ou ter jogado check shove de novo. Check para dar raise de novo. Acho que a nossa mão é bem forte o suficiente aqui para descer os 10 blinds que ele tem para trás lá. Não gostei da forma que eu joguei. Daí no river eu acho que a gente tem que largar. Vai ter bastante AX no range dele. AX com uma de ouros. Principalmente por conta da size que a gente fez no flop, né? Então acho que o erro dessa mão foi no flop. A gente poderia ter feito uma size maior. E no turn a gente poderia ou ter jogado de shove quando a gente acerta o 9. Ou check shove. Eu acho que o check call é bem ruim. E acho que no river teria que foldar mesmo. Então a gente poderia ter decidido a mão ali no turn. Essa mão foi a mão que o amigo ali do Big Blind caiu, se eu não me engano. O cara abriu 3x, ele call. Saiu donkando meio pote, o cara chovou. Ele call de rei 3 off, o cara tinha top pair, segurou. Formou o 3-handed. O cara eliminou 2 ou 3 ali em sequência. Acho que esse 6-7 é bem justo abrir com o nosso stack. Bet blind. Acho que turn a gente pode ainda... A gente pode continuar pressionando algumas coisas, mas no river eu acho que a gente deveria desligar a mão. Eu fui para uma terceira aposta ali baixa e ele chovou. Acho que a gente teria que desligar a turn. River. Aí eu gosto do check, flop turn, deixar ele blefar. O cara já mostrou que tem potencial para blefar, então a gente quer deixar ele blefar, né? Ace 7 raise. Nesse flop contra 2 eu acho que não tem muito por que a gente se betar. Acho que o rei 8 é um call bem tranquilo. Poderia tribetar com alguma frequência também. Acho que versus a size que ele fez ali de 1/3 a gente ainda pode continuar. Com 2 overs ali o segundo par, né? E a gente pode estar ganhando essa mão ainda. Com o rei high. Turn eu gosto do check. Deixar a porta aberta ali para ele querer comprar o river, né? E deixar o range dele bem fraco, que ele vai ser obrigado a blefar no river. Ele foi pro check de novo e a gente fez uma aposta baixa mesmo, para mirar um dama high, um 7, algum pocket pair lá que ele possa ter também. Mirar esse range bem fraco, né, dele. Aqui o Ace Dama, acho que é uma tribet obrigatória, mesmo versus 2 jogadores bem agressivos ali.
A gente foi pra 25% flop, ele deu call. O turn eu acho que é um check com essa mão 100% das vezes. Mas não tem por que querer ficar se isolando contra o rei, né? Ele ainda tem uns vala 10 e tudo mais. Ele foi pra uma bet ali de 37%, a gente deu call. No river dobrou 9. E ele foi pro chove. Essa mão pensei bastante. Eu acho que ainda vai ter, tipo, versus é o mesmo perfil dos outros dois jogadores ali que estavam no four-handed, né? Vai ter bastante mão que ele vai estar blefando ainda, tipo, Ice Valley, Ice 10 seriam as brocas, eu acho que ele joga da mesma forma. 10-10 Vala Vala, não sei se ele tem, eu acho que ele já manda pré-flop, mas pode ter tipo um 8-8, um 7-7, 6-6 que quis pagar flop pra tentar blefar a turn river. Pode ter damas piores, talvez, jogando dessa forma, tentar fazer foldar um rei. Enfim, versus um jogador ali bem volátil, eu acho que é um call bem justo. A gente tem uma mão, o melhor segundo top pair ali, né? A gente não pensou muito, não usou muito time bank, ele acabou pagando, ele tinha 8-8. E fomos para o heads up, que durou 20 minutos, menos 5 do break. Então durou 15 minutos. Esse heads up foi bem atípico. Eu vou diminuir aqui o playback, que agora ele vai jogar todas as mãos. Aqui a gente foi pro check pré-flop, check. Eu acho que com esse valete high a gente não tem muito por que querer apostar. A gente tem valor de showdown. Na hora do heads up versus esse cara, eu quis optar por uma linha de jogar o máximo de mão possível quando a gente estivesse no botão e potes pequenos. Como a gente quer jogar um número grande de mãos, a gente não pode também ficar dando reis o tempo todo, né? Então a gente queria jogar um pote menor, potes menores em posição contra esse cara, para quando a gente acertasse a gente conseguisse extrair bastante, né, estando em posição. Acho que tivesse 3x, o vala 2 off é um fold bem tranquilo. E deixar para dar raise mesmo com as mãos boas, né, com as mãos fortes no nosso range. Nesse flop, eu acho que a gente não deveria se betar. É um flop que vai encaixar mais ali com o range dele do que com o nosso. Então acho que o check é bem justo. No turn talvez daria pra gente blefar, né, com a broca e a over do rei. Mas a gente foi pro check. E river check. Acho que não tem por que a gente blefar agora, que completou a quarta ali pro flush, né? A gente perde pra bastante coisa. Ele tinha sequência. 3 e 2 a gente levou pro pós-flop. Caberia um check raise ali talvez, com aquele 3 high, que a gente tinha broca no turn. 9-9 a gente foi pro raise. Agora com valor a gente vai querer colocar a ficha no meio, né, pra extrair. A gente foi pra c-bet baixa, ele deu call. O turn bateu um ice. Eu acho que é ok a gente jogar de check pra controlar o pot. A gente não quer se isolar contra o valete. Ele vai ter uns IX continuo, né, no flop. Principalmente porque eu joguei de open raise 3x. Então ainda vai ter bastante IX no range dele. E daí no river a gente fez um full house e ele saiu de meio pot. Acho que aí o raise é obrigatório, né? E tem que ser alto mesmo, porque o ice provavelmente ele paga qualquer size e o valete nem se fala. Foi bet fold. Aí ele abriu, a gente flopou top 2. Acho que a gente tem que jogar de raise versus essa size.
versus esse tipo de jogador, quando a gente acertar a mão, a gente tem que inflar o pote. Um raise bem alto ali por conta da textura do bordo, né? Turn a gente fullou. Foi com uma size ali de 55%. Acho ok, ele ainda vai continuar com os draws, pode continuar com mais hike, pode achar que a gente tá em draw. Continua com 6, com os 9 com certeza. Pode pagar com 4 também. Aí ele foi pro raise, bem alto, 3x. E daí eu fiquei bem em dúvida nessa mão, se eu daria só call ou chovaria. Eu acho que se a gente der call pra deixar os draws na mão dele, a gente teria que dar check river, né? Pra ele blefar os draws, ou caso acerte os draws, colocar a ficha no pote. E a gente poder jogar de check shove river. Acho que eu acabei chovando essa parada. Eu não gosto do chove, porque se bem que ele demonstrou força, né? Acho que foi por isso que eu chovei, mas a gente acaba expulsando os bleffs todos dele, né? Então, olhando assim novamente, talvez eu prefira mais o call. Pra deixar e dar check river, deixar ele blefar. O Wise 3 a gente poderia jogar de limp também, né? Conforme a gente estava jogando antes. Aí quando a gente acerta o river, eu acho que a gente tem que uma bet alta. Foi 2 mãos em seguida que eu fiz um jogo bem forte e a gente infelizmente não conseguiu extrair tudo dele. Aqui no turn eu acho que a gente tem que dar raise para proteger nosso range contra algumas coisas. A gente foi para um raise baixo ali de 2.1. E daí no river, nessa dama, olhando assim a mão novamente, eu acho que a gente deveria ter dado check para deixar ele blefar o que errou lá. Eu acho que o chove aqui vai ser bem difícil ele pagar, né? Que a gente tá bloqueando tudo. Já acabou chovendo, ele foldou. Vala 7 eu acho que o limp é melhor, continuar na mesma estratégia de antes ali. Mas agora também com mais ficha eu quis pressionar bastante ele, né? Com os raises. Aí ele foi pra uma bet, ele foi check call, check, bet pot, river. Eu acho que é justo nosso call. Ele vai ter uns bleffs ainda, tipo 8-9, 8-5, 5-4. Uma carta de paus que possa pagar flop. Que eu fiz uma size baixa. Então acho que a gente ainda tá ganhando de bastante coisa. Acho que é o call bem ok. Até com 6 é ok o call. Ele acertou a dama, ele não tinha nada flop e acertou a dama no turn. Aí a gente foi pro raise com Ice 4. Eu acho que contra esse cara nesse flop a gente tem que dar check. A gente viu que ele não folda nada, né? Então a gente não vai querer ficar blefando. Aí versus size de pote a gente desligou a broca, que seria uma broca ruim ainda pra cima, né? Aí a gente deu raise pré. Eu dei check pra dar call nele, flop, né? Com o terceiro par ali. Acho que não tem muito incentivo pra gente apostar. Ele deu check, turn eu fui de 1/3, né? Na dobra da dama é boa pra gente. Diminui bastante a chance dele ter dama e daí a gente estaria perdendo só pro 10, né? E para as sequências. E daí ele foi pro chove. Acho que é uma mão bem boa pra gente pagar ele.
levando em consideração o perfil dele, eu acho que a gente poderia ter dado esse call. Vai ter muita coisa missada aí. Pode ser que ele tenha uma broca, né, que acertou tipo 9-7, mas vai ter muita coisa missada no range dele. Acho que seria um bluff catcher interessante ali, aquele 8. Aí a gente deu uma espiusada. Ele pagou as 3 ali com o segundo par, que é bem justo. Essa mão eu fiquei em dúvida, mas eu acho que o call é bem melhor do que a tribet. Ele foi pra meio pote e a gente call. Não tem outra jogada, eu acho, com 2 pontas aí. No turn a gente acertou o 7, né, que é ruim. Que agora o nosso valor das 2 pontas a gente perdeu. Ele foi uma bet pot. Eu acho que a gente tem que foldar. A nossa mão é muito vulnerável e tá perdendo pra bastante coisa aí que ele possa ter. Eu não gosto muito do call. O bet pot dele ali com Vala Vala não tem sentido nenhum, né? Mas versus esse tipo de jogador é de se esperar. Então eu acho que ali no turn é bem fold mesmo. Continuar com a mesma estratégia que a gente estava, de jogar potes pequenos em posição e agressivar bastante quando a gente achar valor, né? Acho que esse rei 5 é uma mão boa pra gente tribetar. Que é uma mão que a gente não se importa de dar tribet fold, né? Que é diferente daquele outro rei 7 suited, que é uma mão muito boa pra gente dar tribet fold. Então sempre bom levar isso em consideração. Ali a gente foi pra ser bet, passou. Vou adiantar de novo o vídeo aqui pra passar o break. Acho que 7-9 poderia jogar de limp também. Só desligar. Eu não gosto do blefe, bom fold. Check call. Acho que foi uma blocking dele, deu um raise bem alto. Acho que a gente tem que foldar essa parada. Eu acabei pagando bem rápido. Não pensei muito na mão. Acho que é um fold bem tranquilo. Tanto o rei 7 lá, que a gente pagou com um top pair num board que tinha 4 para sequência, quanto essa mão. Eu acho que são folds bem tranquilos. Não tem por que a gente ficar dando ficha de graça pra esse cara com mãos que são bem vulneráveis. A gente viu, né, que ele continua flop qualquer coisa, então quando ele é agressivo ali, eu acho que a melhor jogada é o fold mesmo. Como eu tava tendo bastante showdown dele, que ele continua com bastante coisa, eu acho legal dar check quando a gente acerta o valor, né, pra deixar ele blefar. E no river a gente foi por uma bet alta. Eu gosto. Quando dobra o rei, não vai ter muitos reis, diminui a chance dele ter rei na mão, né? Então vai fazer ele pagar a gente aí com 8, com 6, com algum pocket pair que ele possa ter. Ele acabou cavagando com 8. O cara chovou 10x pot ali no bordo dobrado. Esse tipo de click raise ali, eu acho que a gente não deveria foldar nada, que a gente limpa. Acho que acabou acertando. Ele foi pra uma bet bem alta, a gente só call. Não tem por que voltar ele. No turn, quando ele continua barrelando, eu acho que a gente é bom o raise. Que o range dele é um pouco mais forte, né? Quando ele continua no turn. Acabou foldando.
Vala 8 call. Aí só call, eu acho, né? Com duas pontas e quarto par. Não tem porquê dar raise. E eu não gosto muito do call no river. Tinha valor. Não gosto desse call no river. Talvez pelo perfil do cara a gente acabou se influenciando um pouco as jogadas, né? Que ele era bem agressivo. Eu acho legal o overbet aí com 5 depois de 3 checks dele. Fazer ele pagar a gente com... Talvez ele possa ter um 4 ainda, ou sei lá, um mais high, alguma coisa assim. Essa mão também deveria ser fold. O cara betendo 7-7, betando, fazendo... apostando por blefe e tomando call pior ainda. Daí é loucura. Eu gosto do overbet. Provavelmente ele não tem muito valor. Porém tem dois draws abertos, tem os dois flush draws abertos, né? Mais as sequências e brocas e tudo mais. Então a gente viu que ele paga size alta quando ele tem qualquer coisa. Então é interessante a gente com uma size bem alta quando a gente tem top pair. Aqui eu acho que é justo continuar com duas overs. Aqui a gente abriu o size forte, né, com valor. Ele tribetou. A gente chovou 50 blinds, ele pagou. Ice rei, padrão. Segurou. Ele começou a chover uma mão atrás da outra. Ice 7 aqui eu acho que é bem call. Eu pensei seriamente em dar esse call com Ice high. Aqui eu não gosto do limp. Que ele tava chovendo bastante, né? Por isso que a gente limpou, mas eu não gosto. Tem que seguir com a estratégia ali de colocar o máximo de ficha possível com valor. O cara não folda nada, então... Aqui turn eu gosto da size, né? Pra gente controlar o pot. E no river, quando ele joga de check, eu acho que o range dele é bem fraco. Então a gente pode ir pra uma size bem alta. É uma overbet. A gente foi pro overbet, 150%. Ele snapou com 7, tranquilo. Vai ter bastante blefe no nosso range. 4 e 5 a gente foi pro call. 8-8 a gente abriu, c-bet, foldou. Vamos diminuir um pouco, tá perto do fim. Deixar em 1,5. Dama 7 vai pro raise. Bet baixa. Aí ele foi pra bet pot river, a gente pagou com o segundo par. Acho bem ok. Terceiro e quarto par assim eu acho ruim, mas tipo, o segundo par é bem justo, call. E aí ele chovou turn, rei dama, 25 blinds, o cara tava chovendo direto ali. É um call bem ok. Flop já engessou pra ele. E a gente acabou cravando o torneio. Então ali foi uma mesa final bem atípica, né? Com jogadores bem recreativos, assim.
Vai ter jogadas bem estranhas, né? Que fogem bastante ali da teoria por conta disso. Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa review da mesa final do Big 1650. E para quem ainda não se inscreveu no canal, possa se inscrever aí, curtir o vídeo para que possa alcançar mais pessoas, né? E ajudar no crescimento do canal. Esse ano 2024 aí eu pretendo postar bastante conteúdo no nosso canal. E boa sorte para nós nas mesas. Um abraço.